Sejam bem-vindos e vamos a uma dúvida aqui. 5 perguntas e respostas sobre línguas estranhas. Alguns dizem que isso não existe, que existiu só no dia de Pentecostes e na era apostólica e eram idiomas. Então, pensando nisso, eu vou esclarecer aqui essas dúvidas. A primeira pergunta é: só tem o Espírito Santo quem fala língua estranha? Na verdade, não. Quem pensa assim está equivocado. A pessoa recebe o Espírito Santo no momento da conversão. O falar em língua é uma experiência à parte. Vamos ver um exemplo em Samaria, em Atos capítulo 8. Lá diz que eles creram na pregação de Felipe e se batizaram nas águas. No verso 14, os apóstolos em Jerusalém ficaram sabendo que Samaria recebeu a palavra e foram lá. Pedro e João oraram para que eles recebessem o Espírito Santo, pois que só tinham sido batizados no batismo nas águas. E os apóstolos impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. No verso 16 diz que o Espírito Santo ainda não tinha sido derramado sobre nenhum deles. Agora vamos ler. Veja aí, os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram para eles para que recebessem o Espírito Santo. Porque, veja que está entre parênteses, porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhe puseram as mãos e receberam o Espírito Santo. Eles já tinham se convertido, mas não tinham recebido o Espírito Santo, que é uma experiência à parte da regeneração. Toda pessoa, quando se converte, é o Espírito Santo que convence a pessoa do pecado. João 8,16 convence do pecado e transforma a pessoa. Passa pelo processo da regeneração quando é uma conversão genuína, claro. Agora, Atos 19, em Éfeso, eles ainda não tinham recebido o Espírito Santo e já eram convertidos, semelhante no capítulo 8. No verso 6, Paulo pôs as mãos sobre eles e falaram em línguas e profetizaram. E eles já eram convertidos. Vamos ler. E impondo-lhe Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e falavam línguas e profetizavam. Batismo no Espírito Santo, semelhante ao capítulo 8. Uma experiência à parte da regeneração. Então essa já deu para esclarecer. Agora a segunda pergunta: língua estranha é idioma? No dia de Pentecostes houve a necessidade de falar em idiomas para que os estrangeiros entendessem a mensagem. Mas esse acontecimento não foi mais citado após isso. A língua estranha pode ser uma língua humanamente falada, como foi no dia de Pentecostes, para que todos entendessem, ou uma língua desconhecida que só Deus entende. Vamos ler 1 Coríntios 14, verso 2. Porque o que fala em língua desconhecida não fala aos homens, viu? Senão a Deus, porque ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. Idioma não é uma língua que só Deus entende. E aqui diz que a língua estranha só Deus entende. E o idioma qualquer pessoa que estudar entende. O idioma no dia de Pentecoste não é a mesma língua de 1 Coríntios 14, 2. Porque lá no Pentecostes, eles entenderam a língua que estava sendo falada. E esta língua que Paulo se refere, ninguém entende, somente Deus. Então, não é uma língua
humanamente falada. Essa aqui é outra. Alguns defendem que língua estranha era apenas idioma que foi falado no dia de Pentecostes e até mesmo na era apostólica para evangelização. Mas essa ideia cai por terra quando lemos algumas passagens. Vamos começar por Atos capítulo 10, na casa de Cornélio. No verso 44 e 46, veja aí. E dizendo Pedro ainda essas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quanto tinham vindo com Pedro, maravilharam-se que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios. Agora veja por quê. Porque os ouviam falar línguas e magnificar a Deus. Novamente, o batismo no Espírito Santo foi evidenciado pelo falar em línguas, literalmente. E note que quem estava pregando ali era Pedro. E todos entendiam o que ele falava. Então, o falar em línguas ali foi a evidência do batismo no Espírito Santo. Se alegar que língua estranha foi apenas no dia de Pentecostes, idioma, porque foi necessário falar idioma por causa dos estrangeiros, e na casa de Cornélio, falaram idiomas para quem, se não tinha estrangeiro? Pronto, caiu por terra esse falso argumento, uma falácia. E também em Éfeso, no livro de Atos 19, e eles receberam o batismo e falavam em línguas estranhas. No verso 6, Paulo, impondo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. Novamente, não tinham estrangeiros ali para que fosse necessário falar idiomas. Então são interpretações equivocadas e descontextualizadas. 1 Coríntios capítulo 14, verso 2, conforme já foi lido, lá diz que o que fala em língua desconhecida não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém entende. Esta língua não é a mesma do dia de Pentecostes, porque esta língua ninguém entende. E lá, no dia de Pentecostes, todos entenderam. Idioma não é uma coisa que somente Deus entende. A língua estranha edifica a si próprio. Verso 4. O que fala em língua desconhecida edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Ninguém vai edificar a si próprio falando inglês. O idioma no dia de Pentecostes não edificou a si próprio, mas a todos. Agora a terceira. Toda língua estranha vem de Deus? Não, toda língua estranha não vem de Deus. O Espírito Santo é dado apenas aos que se arrependem de seus pecados e se submetem à palavra de Deus, ou seja, convertidos seguindo a linha do dia de Pentecostes. Atos 2:38. Pedro diz: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. O requisito número 1 para o recebimento é o arrependimento dos pecados. Atos 5, verso 32, veja aí. E nós somos testemunhas acerca destas palavras, nós e também o Espírito Santo que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Veja que o apóstolo diz que o Espírito Santo é dado àqueles que lhe obedecem. Não existe nenhum argumento bíblico válido para alegar que uma pessoa em pecado ou um crente desobediente que não se submete à palavra receba o Espírito Santo. Uma pessoa que não obedece à palavra não tem o Espírito Santo. A pessoa que tem o Espírito Santo é identificada pelos seus frutos
e não por línguas estranhas ou manifestações espirituais. É identificada pelo seu testemunho. Língua estranha o diabo também pode falar. Se língua estranha fosse a forma de identificar quem tem o Espírito Santo, então Paulo teria mandado falar em voz alta para todos ouvirem. Mas foi o contrário. Paulo disse que só pode falar em voz alta se houver intérprete. 1 Coríntios 14, versos 27 e 28. Quem não tem comunhão com Deus e fala língua estranha, a sua língua estranha poderá ter outras origens. Poderá ser da carne e até mesmo de espíritos imitadores. Paulo mandou provar os espíritos. 1 João 4:1. Ele diz para não crer em todo espírito, mas provar se são de Deus. Provar para ver se está em conformidade com a Bíblia, né? Não somos obrigados a crermos em tudo o que vemos. Quarta resposta. Língua estranha é a língua dos anjos? Não é. Alguns confundem 1 Coríntios 13 e verso 1, pensando que se refere à língua estranha. Tem que ver todo o contexto para ver que não se refere a isso. Vamos ler. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como o metal que soa ou como o sino que tine. O contexto fala do amor. E Paulo disse, ainda que eu falasse a língua dos anjos e não tivesse amor, não adiantaria nada. Esse texto não faz nenhuma referência à língua estranha. Paulo diz que língua estranha só Deus entende. Então, se língua estranha fosse a língua dos anjos, ficaria estranho mesmo. Os anjos não conheceriam a sua própria língua. Estaria em desarmonia com 1 Coríntios 14, verso 2, onde diz que só Deus conhece. Nesse caso, estaria escrito que é uma língua que só Deus e os anjos conhecem, né? Então, língua estranha não é idioma. É uma interpretação equivocada de 1 Coríntios 13, verso 1, que pessoas se atrapalham e pensam que é a língua dos anjos que Paulo se refere. Agora a quinta. Quando e onde falar língua estranha? Não tem lugar específico. Pode ser quando está orando em casa ou na igreja. Na igreja deve ser conforme Paulo disse, 1 Coríntios 14, 27 e 28. Se alguém falar em língua desconhecida, faça-se isso por 2 ou quando muito 3. E por sua vez, e haja intérprete. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. Então, na igreja, só deve ser falado em voz alta se houver intérprete, porque a língua estranha edifica apenas a vida espiritual de quem está falando. Embora creio que a maioria não façam da forma que Paulo ensinou, pelo menos eu nunca vi em igreja nenhuma. Paulo disse 2 ou quando muito 3, e que haja intérprete. E tem igrejas por aí que fazem um coral de língua estranha, que até assusta a pessoa que está quieta no banco, acabar pulando. Como eu vi no TikTok, um pastor falando língua estranha de forma de repente, e a moça deu um pulo, né? É isso aí então, um vídeo de forma resumida, porque senão vai 2 horas. Mas deu para compreender. Se ficar alguma dúvida, pergunte aí embaixo, né, com respeito. Tem gente que posta comentários desrespeitosos, que eu excluo tudo, né? É isso aí, se gostou dá um joinha. Se você não é inscrito, se inscreva e até o próximo.